Então você muda a composição humana do território, trazendo inclusive talvez a primeira grande mudança ecológica, né, da colonização do Brasil seja a introdução do vírus da gripe, que os índios não conviviam e por isso muitos morriam de gripe, não tinham defesa no seu organismo. Mas, enfim, vai mudando a presença humana no território, o desmatamento, a ocupação. Então, por exemplo, a monocultura, a substituição de ecossistemas diversificados por monocultivos vai ser um dos traços mais antigos da história ambiental do território brasileiro, né? Feito esse trabalho por mão de obra escrava. Então entra aí na feição técnica do trabalho, inclusive esse fato da história brasileira. Toda a história ambiental, então, que no Brasil a gente pode entender, pelo menos de uma maneira ampla, como acompanhando os grandes ciclos da economia, né? Então, nós temos ciclos de monocultura, diferentes monoculturas, depois ciclo de mineração, ciclo da borracha, né? A primeira industrialização por substituição de importações, que já tinha uma poluição urbana, mas ainda centros urbanos de pequeno porte, portanto, aglomerações humanas não tão significativas, não havia tanta concentração da carga de, orgânica, de restos orgânicos gerados. E outra coisa, os restos eram orgânicos, não eram químicos, né? Quer dizer, o resto químico e depois o plástico dentre esse tipo de resto virá com o que a gente talvez possa entender como uma moderna crise ambiental brasileira que se configura na segunda metade do século XX. Isso é uma longa conversa, mas eu queria chegar que se você tem uma leitura de uma crise ambiental, de uma sociedade que está ligada com a sua história, ela tem grandes traços. E ela configura o macro cenário para essas disputas pelo território, pelos seus recursos, pelas formas de usar os recursos entre os diferentes grupos humanos, né? Então você pode ter um conflito em torno da qualidade da água. Bom, se eu bebo a água, se o outro suja, aí vai surgir um conflito de interesses. Se eu pesco, eu preciso de uma água que permita a vida dos peixes, né? Se eu trabalho com o turismo, eu preciso da qualidade da paisagem e de lugares salubres para visitação. Uma grande poluição, um grande desastre pode inviabilizar o turismo, como a gente viu acontecer lá no encontro do Rio Doce com o mar, naquela cidade do Espírito Santo, a centenas de quilômetros do desastre da Samarco e Mariana, mas onde chegou a lama, que inclusive passou ali e foi até Abrolhos, foi até onde encontrou caminho mais e mais profundo dentro do mar. Então, essas disputas elas se configuram dentro de um quadro de crise ambiental que está ligado então com essa história.